Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro sobre legislação do SUS. A gente hoje vai conhecer um pouco sobre a Política Nacional de Atenção Especializada e sobre a Carta de Direito dos Usuários do Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, sintam-se abraçados, né? Espero que vocês estejam bem. Se puderem, reservem esse tempo para me ouvir com tranquilidade. Pegue seu bloco de anotações. Enquanto eu vou conversando aqui com vocês, vocês vão aí, como de costume, a gente tem incentivado nas nossas aulas, aí anotando, fazendo os apontamentos, tendo os insights, né? Elaborando suas próprias dicas, para que durante a resolução das questões vocês possam destacar aí pontos chaves que podem, né, guiar vocês à resolução certa das questões. E aí, só lembrando, né, o que é que a gente trabalhou até agora, para que você, de fato, fique tranquilo e entenda que você já cumpriu todo o conteúdo previsto para o edital da Fundação PB Saúde e para outros editais, como eu tenho dito nesses editais, né, quando eles exigem a legislação do Sistema Único de Saúde. A gente já viu a evolução histórica, a Constituição Federal, a Lei Orgânica 8.142, o Decreto Presidencial 7508, a PENAB, e agora a gente vai trabalhar o que está destacado aí em amarelo, né? A portaria 1604, que institui a Política Nacional de Atenção Especializada, e a Resolução 553, que dispõe sobre a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, tá bom? Então, se comparada às aulas anteriores, eu considero essa aula mais curtinha, né? Até mesmo porque esses documentos, eles são documentos mais recentes, né? Inclusive, nas questões de concurso, vocês devem perceber que a gente não tem tantas questões, quando, claro, comparado à temática de história do SUS, da própria PENAB, da 8.080, onde a gente tem, né, uma quantidade maior de questões e, de fato, existem tópicos, conteúdos onde a gente consegue explorar mais, tá bom? Espero que aqui seja mais um encontro positivo. Recomendo que, se vocês puderem, façam a leitura desses documentos. Todos essas temáticas, elas têm documentos legais, né? A 8.080, o decreto, a Constituição, a própria PENAB e agora a Política Nacional de Atenção Especializada e a Carta de Direitos também são documentos mais curtinhos, né? Quando a gente compara outros documentos que a gente precisa ler durante a história, durante o arcabouço legal do SUS, quando a gente está estudando. Mas eu recomendo, tá? Eu vou mandar como anexo aqui para a plataforma de vocês, essas legislações, tudo isso, para quando você tiver aí um tempo, você pegue. Alguns alunos gostam mais de ir grifando, outros não, gostam de selecionar aqui no computador mesmo, montar aí um resumozinho, então acho importante, tá bom? É evidente que, se você não tiver tempo de ler o documento, aqui já estão os principais pontos. A nossa proposta da aula, né? E a gente faz isso, é como se essa apresentação que eu trouxesse para vocês fosse um consolidado numa perspectiva interpretativa para facilitar o entendimento. Porque, às vezes, mesmo sem estar me vendo aqui, você está me ouvindo e você já vai aí tendo contato com a temática. Cada um tem uma forma de aprender, cada um tem um tempo de aprender. Então, para alguns, perdão, só uma vez aqui ok, para outros vai precisar me ouvir mais algumas vezes, às vezes você está me ouvindo, se dispersa, pausa o vídeo, volta, tá? Se não tem tempo, essas aulas em média, né, como você já deve estar acostumado, dura aí 1 hora, 1 hora e meia, então se você não está com essa disponibilidade, escuta um pedaço, pausa, volta, tá? O importante é que esse conteúdo, ele consiga realmente subsidiar o seu pensamento para a resolução das questões. E vamos começar, né, pela portaria 1604, que institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde a Penais. Pensa comigo. Né, a gente vem desde lá da Constituição Federal e depois, né, com a Lei Orgânica 8.080, que, de fato, né, institui o Sistema Único de Saúde. De lá para cá, ao longo desses 34 anos, muita coisa foi publicada. Legislação, né, e no tocante às legislação, leis, portarias, decretos, muita coisa foi atualizada, foi retificada, e é isso, esse caminhar mesmo, porque a perspectiva é que o Sistema Único de Saúde, ele aconteça embasado em normativas legais, né, que essas normativas, elas servem também, né, de subsídio para a gestão, servem de subsídio para a própria população, servem de subsídio para o legislativo,
Então, por isso, com o passar do tempo, a gente vai vendo mais leis surgindo, né, mais situações sendo atualizadas, e o objetivo é que essa construção legal ela aconteça baseada nas necessidades de saúde da população usuária, né? Sempre a gente vem repetindo isso aqui. Por quê? Qual é a nossa preocupação? A gente sabe que o Brasil é muito heterogêneo, tem diversas realidades, né, Brasil afora, a gente sabe que tem realidades onde, de fato, as diretrizes, os princípios do Sistema Único de Saúde, eles acontecem de uma forma satisfatória, a legislação é entendida e a gente sabe que tem cenários que não. Mas você vai fazer uma prova de concurso. Então, para fazer a prova do concurso, você tem que se embasar no que está na lei, e não no que você costumeiramente vê por aí, seja como cidadão, seja como estudante, tá? Então, é bom você pensar nisso. Que, sim, as legislações são constituídas para atender às necessidades da população. E essas necessidades são mapeadas, baseado, né, em perfil epidemiológico, como a gente viu, baseado no que se tem de rede, baseado no que se tem de recurso, né, para que, de fato, a gente consiga atender os princípios do SUS, a universalidade, a equidade, além disso, né, que a gente possa possibilitar a sustentabilidade financeira do sistema, para ampliar acesso, etc, etc, tá? Então, a gente viu aqui, né, a PENAB, a gente tem uma aula que antecede a essa, né, na nossa sequência aqui didática, sobre a Política Nacional da Atenção Básica, e agora a gente vai ver da atenção especializada. A proposta, né, macro dessa política é normatizar mesmo, é regulamentar. Quando você sai uma política dessa, ela quer, vamos falar de uma forma assim, bem objetiva, organizar, estabelecer padrões, não digo padrões do ponto de vista de engessamento, não pense em padrão como engessamento, perdão. Pense em padrão como uma possibilidade, inclusive, né, de parametrizar ações, de trazer protocolos clínicos, né, para embasar as decisões lá na ponta, na operação. Então, quando a gente fala dessa normatização, nesse aspecto, além de normatizar e regulamentar ações, tá bom? No âmbito, né, do financiamento, no âmbito da responsabilidade, tá? Das esferas interfederativas, porque a gente sabe que muitas vezes, apesar, desde a Constituição prevê, não é? A Constituição já previa que a gestão do Sistema Único de Saúde acontece ativa, Estado, município e União, a gente sabe que na prática nem sempre esses entes reconhecem a sua responsabilidade ou assumem seu papel. Então, quando essas políticas vêm, elas vêm nessa perspectiva, inclusive, de trazer ali, né, qual é a responsabilidade do município no âmbito da atenção especializada, qual é a responsabilidade do Estado, qual é a responsabilidade da União. Então, essa é a proposta, tá bom? Então, eu trouxe aí um recorte, né, do Diário Oficial da União, onde se traz aí a publicação da portaria, onde se diz, né, ela foi publicada em 20 de outubro de 2023, portaria, né, 1604, de 18 de outubro de 2023, que institui a Política Nacional de Atenção Especializada no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa portaria, ela traz eixos orientativos, tá? Eixos orientativos, né, que depois se desdobram em diretrizes, se desdobram em recomendações, né? E aí, o que é que a gente tem aí, né, dentro dessa política? Tati, dentro dessa política, a gente vai trabalhar a rede de urgência e emergência, dentro dessa política, a gente vai trabalhar os serviços de reabilitação, dentro dessa política, a gente trabalha os serviços de atenção domiciliar, a rede hospitalar, os serviços de atenção materno-infantil, os serviços de transplante do Sistema Nacional de Transplante, os serviços de atenção psicossocial, os serviços de sangue e hemoderivados e atenção ambulatorial especializada, incluindo o serviço de apoio diagnóstico e terapêutico. Né, isso aí é uma distribuição didática, né, descritiva, mas a gente sabe que, na prática, o ideal é que essas caixinhas, né, que estão aqui ilustradas de forma separada, elas aconteçam na maior integração possível, né, que a rede de urgência e emergência esteja integrada aos serviços de atenção psicossocial, esteja integrada à rede hospitalar, e a gente sabe, como a gente vai ver já, acho que no próximo slides, né, é que todas essas variáveis, elas também têm legislação própria. Tá? Elas também têm legislação própria a ser seguida. E a proposta da PENAS não é substituir essa legislação, é que, através das orientações que a política traz, né, os princípios e as orientações trazidas por essas políticas, elas também sejam respeitadas, as normativas legais também sejam respeitadas. Agora, deve existir
permanentemente um esforço, e é isso que vem sendo trabalhado desde antes mesmo da constituição do SUS, que as ações elas sejam integradas, né? Que haja integração entre os entes, que haja integração entre as linhas de cuidado, que haja integração entre os níveis de atenção à saúde, porque dessa forma a gente consegue aumentar a resolutividade frente aos problemas de saúde apresentados pelo indivíduo ou pela coletividade. E dentro da portaria, ela acaba fazendo integração também, tá? Ou, né, respeitando aquilo que está previsto na Política Nacional de Atenção Hospitalar, né, na Política Nacional de Atenção às Urgências, na Política Nacional de Segurança do Paciente, só lembrando, né, que também a PENAB já traz aspectos, a PENAB de 2017, e vez por outra eu vou lembrar aqui de coisas que a gente já estudou, só para ratificar o pensamento de vocês, ou se vocês tiverem esquecido, lembrarem, tá? A gente trabalha, né, a política o eixo segurança do paciente também foi trazido da PENAB, Política Nacional de Atenção Domiciliar, né, com o programa Melhor em Casa, com a modalidade Melhor em Casa, Programa Nacional, Nacional de Sangue e Hemoderivados, Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, Política Nacional de Atenção em Oftalmologia, Sistema Nacional de Transplante, Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, Rede de Atenção Psicossocial, Rede Cegonha com componente especializado. Atenção, tá? Para essa Rede Cegonha, ela está sendo substituída nesse momento, né, pela Rede Aline. Então, se vocês tiverem curiosidade, não tiverem ouvido falar ainda, a Rede Aline traz o componente materno-infantil, tá? Essa Rede Aline é homenagem, né, alusiva a uma gestante, né, que faleceu. Então, tiverem curiosidade também, vão aí pesquisar, é importante. Então, se aparecer Rede Aline nos concursos, já sabem, trata o componente materno-infantil em substituição à Rede Cegonha. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, Política Nacional de Integrar as Pessoas com Doenças Raras, Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade e Política Nacional de Atenção de Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia. A própria título da política já nos remete à atenção especializada, como o título da PENAB já nos remete à atenção básica, atenção primária à saúde. Então, aqui a gente está falando do nível secundário, essencialmente do nível secundário. Né? Mas não quer dizer, como eu já tinha dito anteriormente, que a gente faça a relação com a alta complexidade e, por vezes, permeie a alta complexidade, e que a gente faça a relação com a atenção básica e, por vezes, permeie a atenção básica. Então, a gente tem aí, tá certo? A nossa portaria, né? Que é de 18 de outubro, faço aí também, trago aí outras portarias, que não está no edital, tá certo? Não está no edital, se vocês não quiserem, tiverem com tempo reduzido, não vão atrás, tá bom? Mas eu trago, porque se vocês estiverem ampliando os estudos de vocês, possivelmente vocês vão encontrar a portaria 3.942, que trata o Programa Nacional de Expansão e Qualificação da atenção ambulatorial especializada, né, que foi em relação, que foi depois da Política Nacional de Atenção Especializada, o programa Mais Acesso a Especialistas, tá certo? Que também agora é de 2024, e todos esses documentos surgiram depois da PENAS, né, com relação ao que traz essa política. Não substitui, tá bom? A PENAS continua ativa, vigente, é só porque vocês estiverem estudando, vocês vão aí encontrar esses documentos. Então, vamos falar mais especificamente sobre a portaria. Eu trouxe aqui alguns recortes que julguei importante, mas, como disse, se puder, vão lá na íntegra, tá? Ter acesso ao documento na íntegra, porque lendo o documento, talvez vocês também encontrem aí algo que vocês julguem aí importante, né? Que vocês julguem que merece aí destaque nos estudos de vocês. E aí o artigo 1º, né, fica instituído a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, para fins desta portaria. Entende-se, né, como atenção especializada, o conjunto de conhecimentos, práticas assistenciais, ações técnicas e serviços envolvidos na produção do cuidado em saúde, marcados caracteristicamente por uma maior densidade tecnológica. É bem interessante, tá, que quando essas políticas surgem, elas trazem logo no início a definição do objeto da política.
Se vocês forem estudar a Política Nacional de Atenção à População Negra, a Política Nacional de Atenção à População Indígena, vocês vão ver que eles definem lá no início da política o que é para o sistema, o que é para a sociedade brasileira, população indígena, população negra. Dessa mesma forma, essa portaria ela define o objeto. O que é atenção especializada, né? E aí, conjuntos, conhecimento, práticas, ações técnicas marcados por uma maior densidade tecnológica. Né? Então, essa maior densidade tecnológica, quando a gente compara, né, a questão realmente da atenção básica. Né? E quando ele falar densidade tecnológica, cuidado, meus amores, já devo ter falado aqui para vocês. Não confundam densidade, que tecnologia é só tecnologia dura. Não confundam, não pensem que tecnologia dura é somente o monitor, é somente o tomógrafo, não. Tecnologia dura vai desde, maior densidade tecnológica vai desde a tecnologia leve, do conhecimento, da leve e dura, dos protocolos, né, das normas e rotinas, que a gente sabe que na média complexidade tem maior densidade quando comparada à atenção básica, tá bom? A atenção especializada compreende, dentre outras, as seguintes ações e serviços constantes em políticas e programas do Sistema Único de Saúde. Aqui a gente vai ratificar o que a gente já disse no início dessa nossa apresentação. Rede de urgência e emergência. Então, a política está com o pensamento sincronizado com a rede de urgência e emergência, com os serviços de reabilitação, com os serviços de atenção domiciliar, com a rede hospitalar, com os serviços de atenção materno-infantil, com os serviços de transplante do Sistema Nacional de Transplante, com os serviços de atenção psicossocial, com os serviços de sangue e hemoderivados, a atenção ambulatorial especializada, incluindo os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Por que eu ratifico isso, Tati? Porque é comum algumas questões trazerem, elas podem trazer. Né? A Política Nacional de Atenção Especializada faz relação com quais outros componentes do Sistema Único de Saúde, com quais outras políticas, e qualquer uma dessas pode aparecer. E aí você pode se confundir, achando que porque é uma Política Nacional de Atenção Especializada, ela não faz relação com essas outras. Mas não cometa esse erro, porque a gente está aqui estudando para isso. No seu artigo 2º, ela diz: a atenção primária deve ser a porta de entrada preferencial, principal centro de comunicação da rede de atenção à saúde e local que assume a maior responsabilidade na ordenação do acesso e coordenação do cuidado do usuário de seu território. Então, é isso. Conforme a gente já tinha dito, desde o início dessas nossas aulas. Acho que vocês estão cansados de eu repetir, que a atenção primária ou atenção básica é a porta preferencial de entrada. É a coordenadora do cuidado, porque esse usuário, ele não deixa de pertencer à atenção primária à saúde. Ele continua pertencendo à atenção primária à saúde, né? E ela é a ordenadora desse usuário dentro da rede. Ela quem vai ordenar, esse paciente precisa de um exame, esse paciente precisa de uma internação, esse paciente, inclusive hoje, a atenção primária, ela faz parte do sistema de regulação e avaliação do Sistema Único de Saúde. Ah, Tati, mas se a pessoa não entrar preferencialmente pelo posto de saúde, ela não vai ter acesso a uma atenção especializada? Eu não disse isso. A rede é poliárquica e ela permite que o paciente acesse a rede por outros níveis de atenção, mas que preferencialmente ele vá pela atenção primária à saúde. Artigo 3º. A PNAS possui diretrizes, dimensões e eixos estruturantes que deverão ser considerados na criação e reformulação de políticas e programas que tratem da atenção especializada ou que se relacionem com ela, e que deverão orientar o modo de organização e funcionamento dos serviços da atenção especializada. Ou seja, essas próprias legislações que eu mostrei para vocês no início do material, que elas são desdobramentos, né? Elas são consequência desse pensamento da atenção especializada, ela deve obedecer a diretrizes, orientações e eixos, que a gente vai conhecer aqui alguns, né? Que tratam a PNAS. Ou seja, é como acontece com os princípios, né, que estão lá na 8.080, tá? Os princípios do SUS. Tudo é como se fosse uma grande luz iluminando ali, tudo que a gente vai fazer em relação à legislação, à execução do Sistema Único de Saúde, implementação, enfim. Da mesma forma, quando trata a temática, atenção especializada. Quando se trata da temática atenção especializada, a gente tem que saber que aquilo que foi pensado,
aquilo que foi redigido, estruturado, deve estar de acordo com os princípios e diretrizes, né, e orientações que estão aí na PNAES. Artigo 4 são diretrizes, são 19 diretrizes, tá? Da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde. Primeira, ampliação e garantia do acesso da população a serviços especializados em tempo oportuno, com referência territorial e considerando as necessidades regionais, garantindo a equidade no atendimento, a qualidade assistencial, a integralidade e a maior efetividade e eficiência na aplicação dos recursos. Né? Então, aí você encontra o que praticamente todas as políticas vão trazer, ampliar a garantia de acesso da população. Além de ampliar essa garantia, ela pensa na qualidade, ela pensa nas necessidades regionais, até mesmo porque a atenção especializada, ela está presente nas regiões de saúde, né, e na sustentabilidade do sistema. Promoção da regionalização dos serviços de atenção especializada em saúde e da integração com os demais serviços na perspectiva das redes de atenção à saúde, em consonância com as pactuações regionais e macro-regionais. Então, promoção da regionalização. Lembra da regionalização? Isso é diretriz do Sistema Único de Saúde, né? E aí essa regionalização, essa rede, né, essa rede, esse caminho pelo qual o paciente vai seguir, ele está previsto dentro das regiões e macro-regiões. É tanto que a gente estudou no decreto que as regiões elas são constituídas de muitos municípios e para se caracterizar uma região de saúde, obrigatoriamente vai ter que ter alguns componentes, inclusive componentes da atenção especializada. Eu não trouxe, né, como vocês puderam ver, os 19, né, as 19 diretrizes aí, tá bom? Não trouxe, tá? Elas estão lá, no documento. Se vocês acharem importante eu trazer, dá um toque aí na plataforma, que eu volto aqui e gravo só as diretrizes. Didaticamente, eu achei que ia ficar muito extenso e cansativo, mas a gente pode fazer sim, ok? Artigo 5º. A estruturação da atenção especializada em saúde no SUS se dará conforme as seguintes dimensões. Dimensão sistêmica, uma dimensão macro, um olhar macro, né, para os problemas de saúde, para as políticas macro, organizacional, como é que esse serviço, aí já na ponta, na execução, na operação, vai se organizar e como esse profissional vai ser inserido. Né? E aí trabalha também nesse dado tecnológico. Qual a especialidade desse profissional, quais são as habilidades, até mesmo porque esse serviço eles vão precisar se habilitar, né, até para repasse de recurso financeiro, que serviços especializados aquela região de saúde vai poder oferecer, na perspectiva da necessidade da população, que tipo de prestação de serviço aquele profissional, pela sua habilitação, pela sua especialidade, vai poder fazer. Artigo 6º. A dimensão sistêmica, como eu pouco já adiantei aqui, né, trata da articulação dos serviços de atenção especializada com os demais pontos de atenção e a integração das práticas profissionais de acordo com o planejamento regional integrado. Então, essa região tem um planejamento baseado no mapa de saúde, baseado na necessidade da população, baseado nos componentes que aquela região tem, e visando a implementação da rede, né, conforme o anexo 1 da portaria de consolidação, com ênfase no seu papel de apoio à atenção primária, com o objetivo de promover a integralidade, a continuidade do cuidado, evitar o desperdício. Então, a dimensão sistêmica vai ter esse olhar. O que é que foi previsto no plano? Né? O que é que a atenção básica sinaliza? O que é que essa população precisa, né, dessa perspectiva, inclusive, de otimizar os recursos? Artigo 7º, a dimensão organizacional, lembra? Trata do modo como os serviços especializados organizam suas equipes no mundo profissional. Como é que esse serviço está organizado? Que recursos ele tem? Que habilitação ele tem? Que equipe ele tem, tá certo? Para oferecer um serviço, né? Oferecer um cuidado, perdão, um serviço de qualidade aos usuários e prestar apoio mediante matricialmente as outras equipes e serviços. Precisa matriciar. Matriciamento também é uma palavra que você vai ver muito dentro do Sistema Único de Saúde, na atenção primária. Matricial, saber, é fazer uma matriz de atendimento. Aquele serviço tem isso, eu tenho isso. Como é que a gente vai negociar, né, a fim de otimizar esse recurso, facilitar a vida do usuário, aproveitar a potencialidade dos serviços, tá? E garantir a continuidade do cuidado. Artigo 8 já é a dimensão profissional, que trata da forma como os profissionais de saúde dos serviços especializados promovem o cuidado
interagem com os usuários, sendo influenciada pela capacidade técnica dos profissionais, que muitas vezes são especialistas, pela sua postura ética e capacidade de responsabilizar e produzir vínculo com os usuários, atuando de acordo com os melhores saberes e técnicas clínicas disponíveis, com bom senso e ética. É isso que a gente espera. O artigo 9º, agora vem para os eixos, né, estruturantes da política nacional, diretrizes, dimensões e eixos da política de atenção especializada em saúde. Planejamento ascendente de base territorial. Lembre que a gente, desde a PENAB ou de outros momentos, a gente trabalhou com a perspectiva do planejamento ascendente, né, do nível menor para o maior, né, tomando como base ali o território, a própria atenção primária à saúde e a organização dos serviços de atenção especializada na RAIS, de acordo com o planejamento regional integrado, conforme a gente já tinha colocado aqui para vocês, tá bom? 2, né, modelo de segunda, né, segundo eixo aqui, tá bom? Modelo de atenção à saúde centrado nas necessidades de saúde da população e com base na universalidade, integralidade e equidade, isso já está muito claro para nós. Fortalecimento da atuação integrada à atenção primária, né, integração da atenção especializada à saúde com assistência farmacêutica e vigilância em saúde. A gente sabe que a assistência farmacêutica, vigilância em saúde, né, elas já são previstas, inclusive, pela 8.080, né, elas trabalham a vigilância em saúde, que aí a gente sabe que tem os seus componentes próprios, né, vigilância ambiental, vigilância sanitária, epidemiológica, e que ela tá presente em todos os níveis de atenção à saúde. Regulação do acesso e coordenação do cuidado com equidade e transparência, junto às centrais de regulação, as filas, né? Informação, comunicação e saúde digital, gestão dos serviços de atenção especializada, formação, educação permanente, valorização, provimento e gestão da força de trabalho em saúde, isso também está previsto desde a 8.080, não tem como pensar numa política, não tem como pensar no nível de atenção à saúde se a gente não pensar na formação desse trabalhador, se a gente não pensar na qualificação desse trabalhador, no dimensionamento desse trabalhador, da gestão dessa força de trabalho, inclusive sabendo também, né, que a atenção especializada é cenário de práticas para a formação de profissionais na relação integração ensino e serviço. Financiamento também, tá bom? Essa portaria, ela traz perspectiva de como vai ser esse financiamento, inclusive com as responsabilidades interfederativas, ok? E aí eu trago aí, não apareceu aí, né? Uma questão, tá bom? Uma questãozinha aí de uma prova, né? Para o cargo de mérito, quando ele diz, como é que pode aparecer esse conteúdo? Institui a Política Nacional de Atenção Especializada à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Né? A portaria 1.604, questãozinha tranquila, mas se você não tiver aí, eu particularmente nem gosto dessas questões, sabe, que faz a gente querer decorar essas leis, mas os concursos ainda trazem. Então, só para lembrar qual é a nossa portaria, tá bom? 1.604, não é isso? Outra questãozinha aí, como é que pode aparecer, tá, até a política, né? Como é que pode aparecer a política, né? Com relação à Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde, analise as alternativas a seguir e assinale aquela que corretamente apresenta uma de suas diretrizes. Já traz aí marcada por causa do PDF, né? Integrar os serviços de atenção especializada com atenção primária, garantindo a continuidade do cuidado. A gente está vendo isso até agora. Oferecer serviços especializados em unidades privadas, conveniadas ao SUS, pode acontecer, tá certo? Mas não é uma diretriz. A diretriz é algo macro, é macro. Centralizar o atendimento especializado só no Grande Centro. A oferta de serviços especializados no caso de urgência e emergência também, mas não é uma diretriz. Priorizar o atendimento especializado para pacientes com saúde, seguro de saúde privado ou não. Olha como está claro aí. Integrar os serviços de atenção especializada com quase eu não vi, né? Com atenção primária, esse é a mente bem acelerada, garantindo a continuidade do cuidado. Ok, meus amores? Então, era isso, né? De que supetão a gente parou aqui, caiu na questão, mas lembre, né? Só recapitulando, que a gente conheceu a PENAIS, a gente conheceu, né, suas diretrizes, tá bom? Algumas de suas diretrizes, a gente conheceu as suas dimensões e a gente conheceu os seus eixos, tá? E conheceu, evidentemente, a proposta central da nossa política. E depois dessas questões, vamos para onde? Conhecer a resolução 553, que trata da Carta de Direitos e Deveres da Pessoa Usuária. Leia aí comigo, ó. Já inicia lendo.
Resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 553, de 9 de agosto de 2017, que dispõe sobre a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária de Saúde. Então, o que é que se pretende essa resolução? Aprovar a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, que dispõe sobre a diretrizes dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde e anexa essa resolução. Tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho. Ela tem 8 diretrizes, tá? 8 diretrizes. Essa resolução, ela serve de base também, tá? Para que os serviços, né, os hospitais, enfim, os serviços, eles criem suas próprias cartas de direito dos usuários. É que suas cartas podem, além de conter aspectos inerentes a essas diretrizes, aspectos mesmo operacionais do serviço. Então, a primeira diretriz, toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde, né? Então, toda pessoa tem direito a acesso. Está aí previsto, inclusive, né, com a questão da universalidade, enfim. Lembra também, tá, que essa carta ela não só tem direitos, a gente vai deixar que é os direitos, mas elas também têm deveres. Oriento novamente que você faça a leitura, tá bom, da carta na íntegra, para destacar os pontos que você considera também relevantes. E aí, dentro dessa primeira diretriz, eu trago itens, né? Para cada diretriz dessa, eu trago alguns itens, mas tem mais itens, né, lá no documento original. Cada pessoa possui direito de ser acolhida no momento em que chegar ao serviço, conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independentemente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades garantidas em lei. Né? Ninguém está dizendo que a pessoa pode ter que chegar e logo ali ser atendida. A gente está falando do acolhimento. Essa pessoa acolhida, é orientada e, dependendo, né, ela vai ser atendida assim. Pessoal, não tem muito mistério na Carta de Direitos e Deveres do Usuário, porque elas são pautadas nos valores sociais, nos valores éticos, na humanização, na Constituição Federal, na Constituição, né, no Código Civil. Então, só é a gente pensar no que é certo. Tá? É porque hoje, né, tá tão confuso, a sociedade está tão confuso, como nós, inclusive profissionais de saúde, prestamos nossos serviços, que por vezes, né, o que era errado está certo, o que era certo está errado, né, que os valores estão muito confusos, mas só se você pensar o que é ético, o que é certo. E, acima de tudo, né, respeitar a vida humana. Porque quando você respeita a vida humana, você começa a compreender muitas das coisas que tem aqui dentro dessa resolução. Segundo, ainda no tocante à primeira diretriz, a promoção e a proteção da saúde devem estar relacionadas com as condições sociais, culturais e econômicas das pessoas, incluídos aspectos como segurança alimentar e nutricional, saneamento básico e ambiental, tratamento das doenças negligenciadas conforme cada região do país. Iniciativas de combate às endemias e doenças transmissíveis, combate a todas as formas de violência e discriminação, educação baseada nos princípios dos direitos humanos, trabalho digno e acesso à moradia, transporte, lazer, segurança pública e previdência social. Tudo conforme está previsto na Constituição Federal. Ah, Tati, mas não acontece. Volto a dizer o que eu disse no início da aula. Às vezes, eu sei que muitas dessas coisas não acontecem, mas a prova não quer saber disso. Então, fica de olho no que está escrito aqui, tá? Segunda diretriz. Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil, a resolver seu problema de saúde de forma ética e humanizada. É direito da pessoa ter atendimento ter direito aos tratamentos, tá? É escrito esse D não tem, aos tratamentos possíveis. Atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, né? Aí entra, tá certo? A prevenção, inclusive, secundária, vista em epidemiologia. Diagnóstico precoce, tratamento imediato, tá? Para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento. Disponibilidade contínua e acesso a bens e serviços de imunização, conforme calendário e especificidades regionais. Espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores da defensoria pública, sobre diferentes formas de tratamentos possíveis. Aí a gente chega à terceira diretriz. Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo. Cuidado, né, gente? Depois eu leio novamente a terceira diretriz. Mas cuidado, tá? O sistema de saúde, nós profissionais de saúde, a gente deve ter uma prática
inclusiva, né, que inclui essas pessoas, não práticas excludentes. É tão triste ainda quando eu vejo serviços de saúde, quando eu vejo profissionais sendo excludentes, excluir pessoas, né? Muitas pessoas dizem assim, não, eu não excluo, não. Cuidado, existe uma grande distância entre o que você diz que sabe e o que você faz. Então, deve ser percebido no profissional uma atitude inclusiva, tá? E não uma atitude que exclui pessoas, né? Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível. Toda pessoa tem direito a ser identificado pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil, sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas. A identificação dos profissionais por crachá visíveis, legíveis e por outras formas de identificação de fácil percepção. Então, não é um favor, tá? Não é um favor quando a gente usa a nossa identificação, quando a gente usa o crachá, para nós profissionais é um dever, e para o usuário é um direito, ele saber identificar aquele profissional. Quarta diretriz, toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde. Parágrafo 1. Os direitos do caput serão garantidos por meio de escolha do tipo de plano de saúde que melhor lhe convier, de acordo com as exigências mínimas constantes na legislação e a informação pela operadora sobre a cobertura, custos e condições do plano que está adquirindo, nesse caso, tá, para a saúde suplementar. Sigilo e confidencialidade de todas as informações pessoais, especialmente agora, depois da LGPD, que reforça, inclusive, essa diretriz. Mesmo após a morte, salvo nos casos de risco à saúde pública, que esses casos são previstos por lei, né? Muitas vezes é até exigência legal da quebra de sigilo. Acesso da pessoa ao conteúdo de seu prontuário, ou de pessoa por ele autorizada, e é garantido envio e fornecimento de cópia em caso de encaminhamento a outro serviço ou mudança de domicílio. Importante, tá? Que muitas vezes as pessoas nem sabem disso. O paciente tem direito a ver seu prontuário, a consultar seu prontuário, ou alguém que ele determinou, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes todo mundo, que eu digo, todo profissional de saúde chega ali, porque eu sou enfermeiro, mas se eu não sou enfermeiro daquele paciente, ao pé da letra, eu não deveria acessar aquele prontuário, né? Da mesma forma que eu sou a prima de fulano, eu quero ver o prontuário. Não, ela autorizou que você disse o prontuário, ou às vezes a gente entrega o paciente quem mostra a pessoa. Hoje, no Brasil, a guarda desses prontuários é de responsabilidade das organizações de saúde. A gente sabe que tem países onde esse paciente leva o prontuário para casa e ele, quem guarda, o prontuário é dele, o prontuário é do paciente, né? Mas ainda no Brasil não acontece isso. Talvez com o avanço da saúde digital a gente já consiga. Quinta diretriz: toda pessoa tem responsabilidade e direitos para que seu tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção. Para que seja cumprido o disposto no caput desse artigo, as pessoas deverão. Tá? Então, toda pessoa tem responsabilidades e direitos para que seu tratamento seja adequado. Prestar informações apropriadas nos atendimentos, nas consultas e na internação. Então, aqui cabe para as duas situações. Tanto é um dever, tá certo, do usuário prestar todas as informações que ele tem, como é um direito também do usuário que o profissional preste informações acerca da sua situação de saúde. Então, prestar informações apropriadas nos atendimentos, nas consultas e nas internações, sobre queixas, enfermidades e hospitalizações anteriores, história de uso de medicamentos, drogas, reações alérgicas, exames anteriores e demais informações sobre seu estado de saúde. Expressar se compreendeu as informações e orientações recebidas e, caso ainda tenha dúvidas, solicitar o esclarecimento sobre elas, tá? Do mesmo jeito, né? O paciente tem o dever de dizer, olha, eu não entendi, né? E o profissional tem o dever, né, de informar essa pessoa sobre o seu tratamento e etc. Sexta diretriz, tá bom? Sexta diretriz, vamos lá. Sempre venho aqui conferir se está gravando, tá bom? Sexta diretriz, as unidades básicas de saúde, ainda, né? Sexta diretriz. Toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação. A gente também discutiu isso em momentos anteriores, quando a gente trabalhou a participação social, o controle social, quando a gente trabalhou 8.142, né? A gente viu essas questões aí. A gente compreendeu
tá? Que a participação social é prevista e é garantida dentro dos componentes do Sistema Único de Saúde, dentro da legislação. Então, toda pessoa tem direito à informação. A gente também viu na PENAB, né, que as unidades de saúde, elas devem fixar o quadro, horário de funcionamento, agenda dos profissionais, quem são os profissionais, preferencialmente, tá bom? E aí, a educação permanente de saúde e a educação permanente para o controle social devem estar incluídas em todas as instâncias do SUS e envolver a comunidade, tá? As unidades básicas de saúde devem constituir conselhos locais de saúde, com participação da comunidade. Essa comunidade também deve ter acesso, né, às ouvidorias do serviço, canais de comunicação, acesso à gestão, isso é previsto. Hoje, até as próprias mídias sociais também que levam informação. As ouvidorias, Ministério Público, audiências públicas e outras formas institucionais de exercício da democracia, garantidas em lei, são espaços de participação cidadã. As instâncias de controle social e o poder público devem promover a comunicação dos aspectos positivos do SUS também. Tá? Por isso que não é aquela questão, é porque faz propaganda para mostrar o que é positivo, porque tem que ser também. A população precisa conhecer o que está dando certo. Porque se você for esperar que a mídia de massa faça isso, a gente não vai ter esse sucesso. 7ª diretriz. Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos e conferências de saúde e de exigir que os gestores cumpram os princípios anteriores, né? Ratificado aqui na Carta de Direitos e Deveres do Usuário, que já está previsto em legislação marco. As conferências municipais de saúde são espaços de ampla e aberta participação da comunidade, complementadas por conferências livres, distritais e locais, além das plenárias de segmentos. Respeitada a organização da democracia brasileira, toda pessoa tem direito a acompanhar os espaços, né, de controle social como forma de participação cidadã, observando o regimento interno de cada instância. E a última diretriz, a 8ª diretriz. Os direitos e deveres dispostos nessa resolução constituem a Carta de Direitos do Usuário, né, os direitos do usuário da saúde. No parágrafo único, ele diz: a Carta de Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde será disponibilizada nos serviços do SUS e em conselhos de saúde por meios acessíveis e na internet. E aí ele dá o endereço eletrônico, ou seja, essa carta tem que ser publicizada e capilarizada para a sociedade. E, por fim, a nossa questãozinha. Tato, como é que pode aparecer aí a Carta de Direitos? A resolução do Conselho Nacional de Saúde dispõe sobre a Carta de Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, de acordo com o mencionado no ato normativo. A promoção e a proteção da saúde não devem estar relacionadas com condições sociais, já ocorreu, gente. Promoção e proteção da saúde está diretamente relacionada com as condições sociais. Os serviços de saúde serão organizados segundo a demanda da população, até aí, ok, devendo ser limitados por produção de forma morreu aí. Nos serviços de saúde, haverá plena visibilidade aos direitos e deveres das pessoas usuárias, que aí tudo ok. Sendo facultativa a visibilidade, não é compulsória. Tem que estar, a visibilidade dos direitos deve estar, tá certo? Acessível ali, morreu aí. Cada usuário do serviço de saúde deve ser identificado pelo nome e sobrenome civil, vedada a utilização do campo em documentos, morreu aí, né? Deve ter. Cada pessoa possui direito de ser acolhida no momento em que chegar aos serviços, e conforme sua necessidade de saúde e especificidade, independente de senhas ou procedimentos burocráticos, respeitando as prioridades e garantidas em lei. Cuidado para não se atrapalhar aí, tá certo? Essa é a certa, como a gente viu, mas cuidado, porque aí fica parecendo que não há regulação, né, que a pessoa não precisa marcar seu procedimento, aí ele não está falando obrigatoriamente do atendimento, e sim ser acolhida. Toda pessoa deve ser acolhida, em qualquer estabelecimento de saúde, nem que seja para receber uma orientação. Tá bom? Vejam que as questões envolvendo a penais e as cartas de direito não são questões difíceis. Como eu disse, a gente não tem essas questões hoje, né, mas as questões elas seguem aí esse padrão. Interpretação, né, dentro daquilo que é certo, tá bom? Muito obrigada por terem estado comigo durante esse processo, tá? De coração, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu sigo permanentemente à disposição.